Olá, meus alunos queridos, minhas alunas queridas, pessoal que estudou comigo aqui no CCJ, o pessoal que não estudou comigo aqui, estudou em outros cursos, com amigos, professores, quem estudou de casa, quem vai fazer essa prova agora, no domingo, segunda fase, em trabalho. Se liga nas nossas dicas, eu preparei para vocês uma aula falando um pouquinho de cada coisa. E nesse primeiro bloco, eu venho falando do seu material, o que você vai levar, o que você tem que se preocupar, da sua calma na hora da prova. Difícil, né? Pensar em ter calma numa prova dessa, mas a gente precisa sim. Não tem ninguém concorrendo, disputando vaga com você. Tem vermelhinha para todo mundo. É só você se concentrar, lembrar de tudo que você estudou, que você vai tirar de letra essa prova. Então, presta atenção, pessoal. Eu falei assim, olha, vamos começar pelo material e tenho certeza que vocês devem ter pensado assim, nessa altura do campeonato, falar do material. Mas sabe o que é? É que essa semana, na quarta-feira, a FGV publicou o que é proibido e exemplificou. Vocês estão ligados nisso? Vocês olharam no site da FGV? Tá lá, eles colocaram um anexo ao edital, isso já vinha no edital, na parte final tinha o permitido e o proibido, e eles, na quarta-feira, eles fizeram mais um anexo, listando o que é proibido. A bem da verdade, não aumentaram, mas exemplificaram, e eu gostei muito disso, porque os alunos vinham me perguntando assim, professora, você acha que eu posso usar colorido, marca-texto amarelo, daqui a pouco eu estou com azul, com rosa, e na minha primeira aula eu digo para os alunos que eu tenho a preferência pelo amarelo, porque ele não mancha o verso, então fica mais fácil para você depois manusear, você ler, você não perde um artigo em detrimento do outro, eu marquei esse aqui, acabei perdendo, não tem isso, né? Então, eu marco tudo de amarelinho, os meus alunos todos vão no amarelinho. E por que eu estou falando isso? Porque eles ressaltaram e colocaram como exemplo que você utilizar cores pode ser um indicativo de sinalização de peças. Presta atenção, gente. Vou marcar de azul tudo de recurso ordinário. Eu vou marcar de amarelo tudo do recurso de revista. Eu vou marcar... Parece que não, mas a gente consegue marcar, porque quando a gente estrutura uma peça, a gente tem um endereçamento, a gente depois tem qualificação. A gente, se fizesse a marcação por cores, a gente estaria ali com tudo na mão. Então eu teria ali certinha como ficaria a montagem da minha peça? É isso que não pode, é isso que eles estão proibindo. Então, cuidado, professora, mas agora me deu aquele desespero, porque eu estou com tudo coloridinho. Arruma um emprestado que não esteja coloridinho e leva. Sabe por quê? Se na hora eles se incomodarem com o seu coloridinho, você tem um que está limpinho. Agora, se eles se incomodarem com o seu coloridinho e você não tiver nada, olha que desespero. E não se preocupe, porque se você foi estudando e marcando, você sabe consultar o em branco também. Então, é muito importante tomar cuidado para não passar por esse nervoso na hora. E eu estou chamando a atenção de vocês, porque vamos combinar, né? Uma prova no domingo, na quarta-feira. Olha só quantos dias. Eles aqui na véspera, eles lançam lá. O que eles não querem? Eles não querem sinalização de peças com marca-texto, não querem as etiquetas em branco. Pessoas utilizavam, da mesma forma, as etiquetinhas em branco, sem nenhuma escrita, mas a etiqueta colorida. Aí marcavam de amarelinho toda a reclamação trabalhista, de rosa tudo que era de contestação. Eles proibiram. Você só pode utilizar a etiqueta, aquela que é da marca fácil, que já vem com o impresso, que vem ali escrito direitinho o tema, o número do artigo, o número da lei e só. Gente, pega esse material, vê se está no ponto para você poder levar para a prova. O que você deve levar? A sua CLT e o Vadimeco. São duas coisas. Mas eu queria levar só a minha CLT. Eu pensei em levar só o Vadimeco. Leve os dois. Por quê? Porque a CLT, ela vai ter
tudo trabalhista em um índice excelente para você. Já o Vade-Mecum, você vai ter o CPC completo, o Código Civil completo, a Constituição completa. Na CLT você tem pequenos trechos, você tem alguns artigos. Quem sabe você não vai precisar de um artiguinho lá do Vade-Mecum, 1 em 1 milhão. A cada 10 provas, a gente tem uma que a gente abre o Vade-Mecum. Às vezes eu estou treinando com os alunos, eles dizem assim, professora, eu já não aguento mais carregar esse Vade-Mecum, porque eu não uso esse Vade-Mecum e tal. Eu digo, olha, mas vai que na sua prova cai uma questãozinha que a resposta está no Vade-Mecum. Já é o suficiente para você ter 1,25 na sua prova, né? Então, leve o Vade-Mecum. Ele é um complemento, sem sombra de dúvidas, o mais importante é você levar a sua CLT. Se você for fazer remissões de artigo, também há um exemplo da forma como você deve fazer essa remissão nesse anexo, nessa nota da FGV. E as remissões, gente, foram aquelas que a gente aprendeu a fazer na faculdade, na vida toda. O combinado com artigo, o número do artigo e da onde ele é. Ou súmula, o número e da onde ela é. Orientação jurisprudencial, OJ, e da onde ela é. É só isso, não pode conter palavras. A gente não pode dizer assim, olha, esse artigo aqui é perempção, isto aqui é eu não posso colocar este conceito a lápis, a caneta. E aí, de novo, eu posso usar lápis, eu posso usar caneta, eu recomendo que você utilize o lápis. Por quê? Quando a gente fala assim, eu não posso dar preferência a uma coisa em detrimento de outra, por quê? A mesma coisa do amarelinho, né? Se eu marco de amarelinho aqui e não vou contaminar o artigo de trás, o amarelinho é perfeito. Se eu faço uma remissão à caneta e eles não gostam, eu não tenho como passar liquid paper, porque não pode levar, não tenho como riscar. Então, se eu faço a lápis, eu apago e fim de papo. Então, vamos lembrar disso, né? Eu não posso prejudicar a minha consulta. E esse primeiro momento de você chegar com antecedência ao local de prova, vocês devem já ter recebido praticamente todos os alunos já receberam, e quem não recebeu já esteve entrando em contato com a OAB para saber o seu local de prova. Então, sabendo o seu local de prova, lembra de não ir de carro, para não ter problema com o trânsito, lugar para estacionar. Você chega mais cedo. É uma prova em que você, por ter material, o material ele é todo conferido. Você vai levar a caneta preta. Pode levar preta ou azul. Mas a minha recomendação é que você leve a caneta preta. Por que a caneta preta, né? Porque quando você escaneia essa prova, quem vai corrigir essa prova, com toda certeza vai ter uma visibilidade muito maior no computador, ela fica mais clara se ela for escaneada pela caneta preta. Agora, a caneta azul não, tem vários tons, né? E aí você acaba encontrando um azul muito clarinho, que não vai dar para ler direito. Isso é apenas uma dica. Aí vai o aluno que já treinou muito com azul, compra a caneta preta e leva as duas para a prova. No meio da prova, acaba a carga de uma. Ele passa para outra cor. Se ferrou. Não pode. Então, nem sai de casa com duas cores de caneta. Sai com uma cor de caneta só na sua bolsa e acabou. Você não vai correr o risco de escrever metade da prova de uma cor e depois a outra metade com outra cor. Você vai ter um local para cada resposta, um local para a sua peça profissional e um local para cada resposta discursiva. São 4 questões, 2 de direito material e 2 de direito processual. E aí vem sempre, né? 2 perguntas que eu escuto o tempo todo. Professora, por onde eu começo? E, professora, qual o seu palpite da peça? Eu costumo dizer que a cereja do bolo a gente só coloca no final, né? Então, no último bloco, vocês vão saber qual é o meu palpite de peça. E que é tão somente um palpite. Claro que não tem nenhuma ciência em você pegar uma estatística, não tem isso, gente. Já tentei de tudo, já olhei, alguma matemática, alguma lógica, não tem. Então, é palpite. Vocês estão fazendo uma prova que não cai a reforma trabalhista, então a gente está penando, porque a gente já tem um material todo novo com a reforma, e a gente tem que responder tudo com base no que era antigo. Então, isso me faz tender a pensar numa
numa determinada peça, mas isso a gente vai deixar lá para frente. Então, eu vou responder a primeira pergunta, que é, por onde eu começo? Eu vou começar pelas questões ou eu vou começar pela peça? Pelo que você achar mais fácil. A gente inicia do mais fácil para deixar o mais difícil para depois. E olha só, se você não ouvir isso agora, no dia você faz o contrário. Aí deixa eu fazer logo o mais difícil para eu me livrar disso aqui. Aí depois o mais fácil. Aí sabe o que acontece no mais fácil? Você já está cansado, Tico e Teco já entraram em curto, você já não aguenta mais ler nada e erra de bobeira o que você sabia. Começar pelo mais fácil significa ganhar, conquistar aquele ponto. Conquiste aquele ponto. E aí depois, no mais difícil, aí você vai, vambora, até chuta, fala qualquer coisa e não deixe questão em branco. Então, isso é uma coisa muito importante. Comece pelo mais fácil e não deixe nenhuma questão em branco. Então, olha aqui, vou escrever para vocês. Eu quero caneta preta. Começar pelo mais fácil e não deixar questão sem resposta, né? O em branco é sem resposta. Deixa eu ser bem clara aqui com vocês no seguinte: cada resposta é para ser dada em, no máximo, 30 linhas. E se vocês pegarem as provas passadas, vocês vão perceber que, ao invés de 4 questões, na verdade, são 8. Porque cada questão tem A e B para você responder. Então, eu tenho, a bem da verdade, 15 linhas para cada uma dessas assertivas. Pois bem, eu não vou usar nem metade disso. 5 linhas, tá legal, já deu para responder. Basta você repetir o que foi perguntado, o problema, qual é o assunto, colocar um amparo legal e concluir, dizer qual é a sua resposta em relação àquela causa. Não é para fazer um tratado, não é disserte sobre. Então, nada de achar que você vai ter que gastar aquelas linhas todas, porque nem pensar. Seja objetivo e claro, porque assim você já atende ao que foi perguntado e pontua tranquilamente. Então, o não deixar questão sem resposta é porque não dá para a gente tirar, né, nem 0,1 do que você deixou totalmente em branco. Agora, se você escreveu alguma coisa, se você fundamentou, se você teve uma lógica jurídica, a gente pode tentar algum pontinho por ali. Então, é muito importante isso. Agora, você vai deixar linhas em branco? Claro. Eu até gosto que o aluno faça assim, olha, tem que colocar, tá? Na linha 1, na primeira linha, porque tem um númerozinho do lado. É pautada a sua folha e tem um número do lado. Então, tá lá. Número 1. Aí você começa ali a letra A e a resposta. Onde é que você vai começar a B? Na linha 15 ou na linha 16. Mas vai lá, B. E ali você começa. Aí você vai dizer assim, mas professora, se eu gastei 5 linhas, eu estou deixando mais 10 ali em branco. Se depois você lembrar de alguma coisa, quiser complementar, você tem espaço. Então, é só uma questão de organização. E isso também, visualmente, para quem corrige, isso é muito propício, isso é muito bom. Eu costumo lembrar aos meus candidatos que são várias pessoas fazendo o exame da ordem. Então, quem corrige, não corrige uma provinha, não. Corrige um monte. E um monte no computador. Um texto longo, um texto cansativo, ele não dá tanta importância. Por isso, você pode ser objetivo, sucinto, mas falar tudo o que precisa. Uma coisa também muito importante, quando você está preparando o seu material de prova, né? Eu disse assim, você vai levar a CLT, você vai levar o vade-mecum, você vai levar a caneta preta. Você não pode levar lápis, borracha, liquid paper, nada disso. Se você errar, um único traço sobre aquela palavra errada, por cima da palavra errada, e depois você escreve a palavra certa. Você não pode escrever digo, vírgula, e aí continua. Não, isso identifica a prova, está no edital. E quando você não tem algum dado do problema, você utiliza o quê? Reticências. Mas eu queria que vocês, nesse momento de separação do material, vocês lembrassem de um lanchinho. Vamos levar uma água e uma garrafinha de água sem gelo. E vamos levar
um chocolate, um docinho, alguma coisa para a gente comer no dia da prova. O aluno fica pensando assim, professora, é verdade isso mesmo? Porque isso é uma gordice da sua parte, que todos que me conhecem sabem que eu sou assim, uma formiga, já gosto de um docinho, quer me ver feliz é me dar um chocolate, não é? Então eu fico sempre assim, olha, não tem mau humor para quem conhece o chocolate, não é verdade? Então não é isso, eu sei que você está correndo contra o tempo, é porque você precisa de uma pausa. Você foi acostumado a ter um recreio, né? É aquela história de você estar na escola, você está na faculdade, você está no mestrado, em qualquer canto, você está estudando, você não vai estudar horas e horas seguidas, você vai fazer uma pausa. Quando você estuda online, você não estuda de 30 em 30 minutos? Ah, mas é porque o bloco para subir... Não, é porque senão você perde a concentração. Aliás, online é mais difícil ainda a gente manter a concentração, porque entra gente e o professor não está vendo, né? Para puxar a sua orelha, para dizer, concentra aqui, vem para cá. Então, você acaba que fica ali 30 minutos, aí você para, levanta e toma um cafezinho. 30 minutos, para, vai lá e toma uma água. Você não vai ficar fazendo isso na sua prova de 30 em 30 minutos, mas você vai combinar comigo de, entre uma parte e outra, você escolheu começar pela peça? Então, entre a peça e as questões, você vai parar. Você vai levantar, você vai dar uma espreguiçada. Ai, Isabela, é sério isso? É sério mesmo. Você vai mexer o esqueleto, você vai até o banheiro, vai lavar o seu rosto, vai voltar, vai beber água, vai comer o seu chocolate e vai fazer as questões. Parece que não, gente, mas isso recarrega as nossas baterias. É como se a gente estivesse, sabe, dando aquele choque, pum, volta com tudo. Então, você já estava ali quase morrendo, cansado, já estava esgotado e pum, opa, agora vamos embora, começa tudo de novo. São duas partes. Se você optou por iniciar pelas questões, finalizou as questões, opa, agora meu recreio, eu vou lá no banheiro, eu volto, faço meu lanche e agora eu vou fazer a peça. E vamos tentar utilizar o menor tempo possível. A gente tem 5 horas para fazer essa prova, mas a gente vai colocar na nossa cabeça 4 horas. Vamos nos acostumar com 4 horas, porque vira e mexe entra alguém na sala para desejar boa prova. Ou o amigo do lado que leva um monte de coisa, deixa tudo cair. Ou ainda vem alguém e abre aquele biscoito que faz um barulho, e aí você toda hora olha, ou você está morrendo de fome e está de olho no biscoito dele, né? Então tem sempre uma coisinha ou outra que tira a sua atenção. Por isso eu gosto de treinar imaginando que a gente vai ter tão somente 4 horas de prova. O que vier a mais é lucro. Então, peraí, eu vou gastar 2 horas para fazer a minha peça, levanto, vou no banheiro, volto e tal. E agora? Eu tenho 2 horas para responder 4 questões. São 30 minutos para cada questão, considerando que cada questão tem A e B, para cada assertiva, 15 minutos. A professora está me dando aqui meio que um pânicozinho, né? Porque eu estou achando esse tempo meio curto. Não, gente, esse tempo é mais do que suficiente. Por quê? Porque você tem que pensar que está tudo ali. É diferente da primeira fase que tem que estar guardado, você tem que memorizar, você tem que parar. Né? Aqui não. Você vai aonde? Índice alfabético remissivo, palavra-chave. Pegou a sua palavra-chave? Pronto. Agora vai lá e escreve, coloca no papel com clareza. Então, eu queria muito que vocês tivessem esse cuidado e essa atenção com o tempo. Como é que o tempo vai ser controlado? Vocês lembram da primeira fase? Absolutamente igual. A gente não pode levar relógio, não pode levar celular. Eles colocam o tempo no quadro e eles vão abrindo aquele tempo, eles vão tirando, né, as plaquinhas a cada 30 minutos. Claro que tem vezes, né, que o examinador está lá com a cabeça no mundo da lua e ele esquece de tirar uma plaquinha e tira 2 de uma vez. Quando você vê, opa, já passou 1 hora de prova, já se passaram aí 2 horas de prova. Então, você tem que ficar ligado no tempo. Sabe como é que você vai sentir o tempo? Não empaca, não emperra. Ai, professora, mas é que eu estou aqui numa dúvida. Passa para outra questão. Se você empacar, se você emperrar, você está perdendo tempo. Então, essa daqui você não achou. Aí, essa palavra-chave aqui está meio esquisita, eu não estou achando, eu estou em execução, mas estou achando que pode ser alguma coisa fora, acho que, de repente, é aquela leizinha do mandado de segurança, me perdi, vai para outra questão.
Vai de novo no banheiro e volta, porque com certeza depois quando você para e lê, você diz assim, verdade, não tinha visto, era isso, e você responde com mais facilidade. Todas essas dicas que parecem dicas bem bobinhas, né? Por onde eu vou começar? Esse intervalinho que eu vou fazer? E qual a razão do chocolate, né? Eles dizem que o chocolate, ele desperta o hipotálamo, ele vai ativar a sua memória. E que, por outro lado, ele dá uma sensação de prazer, que te dá aquela tranquilidade. Você vai levar uma barra enorme de chocolate para passar mal, para ter dor de barriga, para ficar enjoado? Claro que não. Você leva um chocolatinho, que é um docezinho, vai ali te acalmar e acabou. É isso que você precisa. Ninguém pode fazer essa prova com fome, com sede, nem tampouco com uma roupa que incomode. Eu digo sempre para as minhas alunas, não pode de saia, não pode de salto. Gente, aprende a usar um tênis que é super confortável, uma calça legging, bota uma camisa compridinha, né, para não ficar uma popozuda, né, porque fica assim, né, feio, né, inadequado. E meninos não podem ir de regata. A gente tem várias localidades, esse nosso país, né, quente pra chuchu. A gente tem várias localidades em que o sol tá toda. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Gente, quando eu estou com vocês, João Pessoa, Natal, Salvador, Recife, eu não sei qual lugar é mais bonito, né? E mais quente. São verdadeiros fornos, né? A gente sente um calorão. Então, eu estou acostumado, ando lá de chinelinho de dedo, eu coloco uma regata. Não, não pode utilizar uma regata. Então, se liga nessas coisas para não chegar no dia e, meu Deus do céu. A mesma coisa que eu falei do horário, né? Você não vai de carro porque você tem que chegar com antecedência. Aquele desespero de correr porque vai fechar o portão, ninguém merece, né? Você já chega com o coração na boca. Então, vai com calma. Então, isso não é firula, não. Água, mais do que uma caneta, o seu chocolate e o seu material prontinho para fazer a prova. Embora você vá escolher o mais fácil para você, eu hoje vou falar agora aqui tão somente das questões. Depois a gente vai falar das estruturas das peças. Quando eu falo nas questões, eu já dei a dica em termos de linhas. Eu disse a vocês que todo o papel de prova é pautado. Há um lugar específico para cada resposta. Então, eu estou aqui na primeira questão. Está numeradinho. Até que chega uma hora aqui que tem o 16. O que você vai fazer aqui, gente? Você vai colocar assim, essa é a primeira linha. A. E vai escrever. Escrever. Como é que a gente escreve numa questão discursiva? Eu tenho 3 pedacinhos. Eu chamo de introdução, que é um resumo do problema. Depois eu falo da fundamentação, que é nada mais, nada menos do que o amparo legal. É onde eu coloco os artigos da Constituição, da CLT, do CPC, tudo que eu achar a respeito daquele tema. E, por último, vem o quê? A conclusão. Só que cuidado, porque dependendo do seu estilo de redação, sabe que tem gente que fala de forma direta, né? A gente, quando compara, né, homens e mulheres, a gente sempre fala que mulheres não falam, insinuam, né? Então, ela não diz assim, eu quero um copo de água. Ela diz, estou com uma sede. Já o homem não, né? Pega um copo de água para mim. Então, assim, não tem, isso é o discurso, é como a gente fala. E tem pessoas que têm um discurso tão direto que iniciam pela conclusão. Não tem problema algum. Isto é estilo, forma. Sabe aquela pessoa que já inicia assim, Sim, é possível entrar com recurso desta decisão. O recurso está previsto no artigo tal, parará. Então, o sim já foi o quê? A conclusão. A conclusão. Mas, professora, você falou a conclusão por último? Estilo. Então, se você quiser colocar lá em cima a conclusão, eu até recomendo. Porque o gabarito, ele é um gabarito que vem sempre com a pontuação para que o examinador procure na sua prova aquilo que vai pontuar. E ele procura logo o sim ou não. E use também as palavras que estão no próprio problema. A gente que faz direito, né?
tem uma coisa de querer falar difícil, né? Tem que falar bonito, isso já era, tá? A gente vive tentando banir o data vênia. Que data vênia? Data vênia, data máxima vênia, não fale data vênia. Porque fica uma repetição enorme, para que falar assim? Qual é o significado de um diálogo? É você falar sozinho ou é você falar e o outro te entender? Duas pessoas, diálogo são dois, não é triálogo, né? Então, o que eu escrevo, o outro tem que ler e entender. Colocar isso com clareza no papel, é claro que é um grande desafio. É um desafio, porque senão, olha o que eu falei, você vai dar uma de Rolando Lero, vai ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo. Não! Eu acabei letra A, olha aqui, ó, letra B. E aí, aquele espelho com gabarito, que ele sai para pontuar, que ele vai olhar, ele procura por similitude. Qual a palavra que ele quer? É procede? Improcede? Então, ele vai olhar o que foi na pergunta para verificar se aparece na resposta. Aí, aqui, ó, B, você vai responder B. Para cada uma das assertivas, olha aqui, ó, em média, 5 linhas. Ah, mas vai ficar um monte de linha aqui em branco. Não tem problema. Não tem problema. Aqui vem B, em média, 5 linhas. Em todas as suas respostas, você vai se ligar na fundamentação legal. Claro que a fundamentação legal, ela tem que vir acompanhada de quê? Argumentação. E sabem que é uma coisa, assim, muito interessante, né? Quando a gente diz que escolheu fazer direito, a gente tem que ser uma pessoa de bons argumentos. E a gente até já teve essa disciplina em algumas faculdades, né? Argumentação jurídica. Por quê? Porque eu preciso saber defender a minha tese. Claro que aqui não há uma controvérsia, tanto é que eu tenho um gabarito, e esse gabarito é o quê? O texto da lei. Mas não basta citar artigo tal. Quem teve a curiosidade de olhar uma prova passada, pegou o gabarito definitivo e na distribuição de pontos, verificou que eles escreveram assim, olha, a simples menção ou a simples citação do número do artigo não pontua. O que ele está nos explicando? Tem que vir o artigo com a sua argumentação. Você tem que argumentar por que aquele artigo está sendo utilizado. Pensa comigo, você assim vai ter respondido já 4 das suas questões. Poxa, professora, metade da prova você falou aqui para mim em 30 minutos. É isso mesmo? É isso mesmo. E você vai fazer isso rápido. Você não fica muito tempo, porque eu li a primeira questão. Olha, vou falar por mim, tá? Isabelle fazendo a prova. Eu leio a primeira questão, li a peça, não gostei da peça, falei, essa peça aqui, não estou pensando em fazer essa não, vou fazer as questões primeiro. Aí eu leio a primeira questão, é direito material. Mas eu prefiro o processo. Eu procuro o que eu mais gosto, o que eu mais sei. Eu vou lá na de processo e, pum, já garanti meu ponto. Você sai feliz, sabe? Isso faz bem pra gente, pro nosso ego. Você fica realmente mais seguro. Enquanto que se você empaca, era aquilo que eu falava até do tempo, o relógio está correndo. E aí você vai ficar assim, essa aqui eu não sei, vai, vem, vai. Para que isso? Não. Quando eu falo para você colocar letra A na linha número 1 e B na 16, é porque eu já tive aluno que sabia B e não sabia A. E não respondeu. Eu falei, por que não? Porque como eu não respondi a A, né? Não tem nada a ver. Você sabe a B? Já bota logo a resposta da B. O que você sabe, pum, veio ali, procurou palavra-chave, colocou a sua resposta. Garanta em cada questão 1,25 para você fechar 5 pontos em 4 questões discursivas. Não tem mistério. E vou ser sincera com vocês. Foco na peça. O desespero na peça é tão grande que eu percebo os alunos treinando o tempo todo peça e se desligando dessa forma de responder as discursivas. E metade da sua prova está aqui. Você pode até tirar daqui os 5 pontos e ir para a peça precisando tão somente de 1, o que é muito fácil, porque basta você fazer o cabeçalho endereçando corretamente o encerramento, você já ganhou 1 ponto nisso. Então,
Por que esse desespero? Não, respira, calma e veja o que é mais fácil para você. Vamos imaginar agora uma outra prova em que eu olhe a peça e ame. Essa peça que eu sou craque. Essa eu sei fazer de olhos fechados. Cada um tem um perfil, gente. Eu, quando iniciei a advocacia, o primeiro escritório que eu trabalhei só advogava para empresas. Então, eu só fazia a parte do reclamado. Então, eu aprendi a fazer o quê? Contestação, 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 contestação. Aí, depois, eu fiz prova para a residência jurídica da UERJ. Sabe o que eu passei a atender dentro do escritório modelo da UERJ? Reclamante, 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 reclamante. Então, uma hora eu tinha que ser craque em defesa, em outra eu tinha que ser craque em inicial. Aí hoje é claro que eu tenho a minha preferência. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter uma preferência. Olhei a peça e gostei dessa, vou fazer, então, essa peça aqui. E aí eu vou lá e faço tranquilamente aquela peça. Poxa, Isabelle, então você optou por fazer a peça. E agora? E as questões? Você gastou só 2 horas na sua peça. Ainda restam 3. Só que a gente nem vai precisar de 3, porque se você focar em fazer sucinto, colocar A na linha número 1, B na linha número 16, acabou, gente, resolvemos a nossa prova. Então, dica final, na hora de responder, se puder colocar a conclusão logo de imediato, o sim, o não, faça, porque para pontuar é melhor para você. Não deu, professora. Aliás, eu sempre fui treinada, né, condicionada a não colocar sim nem não, a falar, falar, falar para depois concluir. É estilo. Só que utilize, até mesmo para concluir, as palavras do problema. Não mude palavras. Isso é muito importante. Vou encerrar aqui com vocês esse nosso primeiro bloco dessa nossa super revisão de véspera. E aí, no segundo bloco, eu já venho para falar de estrutura de peça. E venho no último, né? Só no último, para você assistir tudo. Falar do quê? Do meu palpite de peça. O que eu acho que vai cair, né? Qual será a peça dessa vez? Vamos ver se eu acerto, né? Então, até já, pessoal!